Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos trabalhar regra de 3. É muito importante você saber esse conteúdo. É um dos conteúdos que mais são cobrados nas provas do Enem em avaliações externas. Pessoal, regra de 3. Tem regra de 3 simples quando tem apenas 2 colunas e regra de 3 composta quando tem 3 ou mais colunas. Regra de 3 pode ser diretamente proporcional quando as grandezas estão na mesma proporção ou inversamente proporcional quando as grandezas estão em ordem inversa. Então, pessoal, trabalhando com vocês aí, talvez o exemplo aqui do vídeo não bata com o exemplo da aula escrita, mas o sentido é o mesmo. Vamos supor, pessoal, se você compra 2 camisetas por R$40, se você compra 2 camisetas por R$40, você vem aqui, ó, e anota assim, ó, camiseta 2, o preço R$40. Aí, pessoal, aproximando mais aqui a câmera do quadro para ficar mais fácil. Se você comprar 5 camisetas de mesmo valor, qual será o preço que você vai pagar por essas camisetas? Pessoal, o segredo de regra de 3 é você colocar a seta na direção do X. Você vem aqui, ó, coloca uma setinha na direção do X e faz a seguinte pergunta. Se 2 camisetas custam R$40, 5 camisetas custa mais ou menos que R$40? Ó, 2 camisetas custam R$40, 5 camisetas custa mais ou menos que R$40. Pessoal, custa mais que R$40. Então o que aconteceu? Aumentou dos dois lados. Se aumenta dos dois lados, é diretamente proporcional. Então, aumentou dos dois lados. A setinha vai na mesma direção. Para você resolver isso aqui, você vai fazer da seguinte forma. Você vai colocar 40 sobre x é igual a 2 sobre 5. Multiplica cruzado. X vezes 2, 2x. 4 vezes 5. 20, tem um zero, x é igual a 20 dividido por 2. Qual que é o valor do x então? 100. Então 5 camisetas custa R$100. Aqui nós aprendemos regra de 3 simples, porque tem apenas 2 colunas, a coluna da camiseta e a coluna do preço. E essa regra de 3 é diretamente proporcional. Tudo bem? Aqui é regra de 3 diretamente proporcional. Agora, o próximo exemplo que nós iremos ver, nós iremos trabalhar a regra de 3 inversamente proporcional. Simples. Vamos apagar o quadro aqui para nós essa bucha aqui é bom que a gente já vai lavando o quadro também, né? É o improviso, pessoal. Em casa, essas aulas online, a gente tem que ter o improviso de estar passando o conteúdo para vocês. Pessoal, se um veículo viaja a uma velocidade de 100 km por hora, ele gasta um tempo de 2 horas. Se esse mesmo veículo viajar a 80 km por hora para percorrer a mesma distância, qual o tempo que ele gasta? Presta atenção aqui, pessoal. Sempre você coloca a setinha na direção do X, é regra básica. E você vem e faz a seguinte pergunta. Se em 100 km por hora ele gasta 2 horas de viagem, se ele viajar a 80 km por hora, vai gastar mais ou menos tempo. Ó, se ele vai mais rápido, ele gasta 2 horas. Se ele diminui a velocidade, ele tem que gastar mais tempo.
Então, o que está acontecendo ali? Está diminuindo a velocidade e aumentando o tempo. Nesse caso, e a regra de 3 é inversamente proporcional. Aí você vai colocar a setinha em sentido contrário, porque é inversamente proporcional. Daí você coloca assim, ó, 2 sobre x é igual. Subiu, vai ter que inverter, ó, 80 sobre 100, multiplica cruzado, cortar esse zero aqui para ficar mais fácil. Cortando zero para ficar mais fácil. 8 vezes x, 8x. 2 vezes 10, 20. X é igual a 20 dividido por 8. Pessoal, 20 dividido por 8 vai dar... Vamos fazer a conta aqui. Ó, 20 dividido por 8. Cabe 2, 16. Desce 4, coloca um 0, 5. Dá 2 horas e meia. Ou 2 horas e 30 minutos. Por que 2 horas e meia não é 2 horas e 30 minutos? Então, pessoal, o sentido aqui não é nem questão de fazer as contas. O sentido é você entender quando e a hora que você coloca a seta. Se subir, se aumentar dos dois lados, a setinha vai na mesma direção. Se diminuir dos dois lados, a setinha vai na mesma direção. Quanto que a seta vai ao contrário? Quanto aumentar de um lado e diminuir do outro. Aí a seta vai ao contrário, porque aí é inversamente proporcional. E quando que for regra de 3 composta? Lá, a regra de 3 composta, quando aparece 3 colunas. Apareceu 3 ou mais colunas, aí já é regra de 3 composta, já não é simples mais. Um exemplo aqui, ó. Na merenda escolar, 30 crianças faz um consumo de alimentos, 60 litros de leite em dias, 2 dias. 40 crianças vai consumir quantos litros de leite em 3 dias? Pessoal, o segredo aqui é colocar a setinha na direção do X. 30 crianças consomem 60 quilos, 40 crianças vai consumir mais ou menos, mais. Não está aumentando os dois lados, então a setinha vai na mesma direção. Faz sempre, pessoal, de 2 em 2 colunas. Esquece dias, você vai pensar em criança e alimento. Agora, eu vou analisar as outras 2 colunas. Eu vou pensar em alimento e dias. Vou sempre analisar de 2 em 2 colunas. Ó, se em 2 dias eu vai consumir 60 kg de alimento, em 3 dias vai consumir mais ou menos. Mais, então a setinha vai na mesma direção. Aí como que você vai resolver aqui? Você vai colocar 60 sobre x, 30 sobre 40, vezes 2 sobre 3. Quem fica do lado de cá do sinal de igualdade é sempre o x. Do outro lado fica os outros valores. Cortar isso aqui vai ficar mais fácil. 3 vezes 2, 6. Multiplicação de fração multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 3, 12. Multiplicando cruzado, pessoal. Ó. Vai ficar 6x é igual a 720. X é igual a 720 sobre 6. Que vai dar 120 kg de alimento. Tudo bem, pessoal? Como que é, então, regra de 3? Regra de 3 tem ela simples, quando tem apenas 2 colunas. E ela é composta quando tem 3 ou mais colunas. Diretamente proporcional quando aumentados os dois lados ou quando diminuídos os dois lados. Inversamente proporcional quando aumentar de um lado e diminuir do outro. Aí sim será inversamente proporcional. Pessoal, regra de 3, quando você aprende a questão da seta, fica bem mais tranquilo. Vamos analisar comigo aqui. Um pedreiro
Então, 2 pedreiros faz uma casa em 30 dias. 4 pedreiros vai gastar quantos dias? Aqui é uma regra de 3 simples. Regra de 3 simples porque tem apenas 2 colunas. Qual que é o segredo? Colocar a setinha na direção do X. Se 2 pedreiros gastam 30 dias, 4 pedreiros tem que gastar mais ou menos dia? Menos, porque aumentou a quantidade de pedreiro, tem que gastar menos dia. Nesse caso aí é inversamente proporcional. Aí a setinha vai ao contrário. E você coloca 30 sobre x é igual a 4 sobre 2. Colocou o inverso, multiplica cruzado. 4x é igual a 60. X é igual a 60 sobre 4. X é igual a 15. 15 dias. O dobro de pedreiro, a metade de dias. Pessoal, aproveitando o momento dessa aula nossa, eu vou colocar um vídeo em sequência dessa aula para nós falar de um tema bastante necessário. Depois da pandemia, principalmente agora, aumentou muito os casos de feminicídio no Brasil e no estado de Goiás. E é preciso a sociedade dar um basta nessa situação. E todas as autoridades, a educação, todos os órgãos estão trabalhando em combate a este ato cruel. E como nós vamos fazer para combater isso aí? A nossa atitude, pessoal. Se você vê alguma situação suspeita, diz que 190. Uma simples atitude você pode salvar uma vida. Então assista o vídeo aí. Espero que vocês tenham aprendido sobre a regra de 3 e agora assista esse vídeo sobre feminicídio. Pessoal, utilizando uma parte dessa aula, eu gostaria de falar de um tema muito importante que temos que dar um basta. A questão do feminicídio tem aumentado muito no Brasil, no estado de Goiás, devido à pandemia, o contato mais entre casais tem aumentado muito o homicídio contra mulheres. E nós, como cidadão do bem, não podemos mais aceitar essa forma de violência contra a mulher. Caso vocês vejam alguma atitude suspeita, diz que 190. Não pense duas vezes. Essa simples atitude sua pode salvar vidas. Preste atenção se chega alguma mulher a algum estabelecimento e o companheiro está impedindo ela de lavar a mão ou até mesmo usar álcool em gel. Uma forma, um código é quando usa batom na mão. Se a mulher mostrar a palma da mão e tiver batom, ela está dando um sinal que o companheiro possa estar tentando cometer alguma coisa com ela, ou até mesmo um assassinato. Então, pessoal, qualquer tipo de agressão contra a mulher não pode aceitar. Eu sou uma pessoa totalmente contra agressões, tanto de ambas as partes, e principalmente contra a mulher. O feminicídio tem aumentado muito. E se nós unirmos força, nós acabamos com esse tipo de atitude. Mulher não foi feito para sofrer, mulher foi feito para receber carinho, e o homem também. Mas tem aumentado muito o feminicídio em nosso estado, e todas as autoridades competentes estão aí encampado nessa campanha para lutar contra essa prática cruel que vem acarretando muitas mortes na sociedade. Tem leis específicas para isso, a Lei Maria da Penha, mas só as leis não estão impedindo, é preciso também a sociedade unir força. Unir força como, professor? Agir com violência? Não, agir com a prudência. Se você vê alguma situação suspeita, deixa para quem realmente compete a tomar as decisões cabíveis, que é a polícia. Se você vê alguma agressão contra a mulher, diz que 190, não pensa duas vezes, não diz que para a polícia e deixa que as autoridades competentes tomem conta. Diz que é anônimo, deixa que fica sabendo que você está fazendo essa denúncia, que também você não vai colocar sua vida em jogo. Mas viu, diz que é para a polícia e deixa a polícia tomar conta. Com essa atitude a gente pode salvar muitas vidas.
Diga não ao feminicídio. Basta, todos por ele.